E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último Tangerino Talk de 2022, 2021, Priscila. E sabe por que eu estou falando 2022? Porque vai ser um ano dourado, igual nossos microfones, que são novos e estilizados para a nossa estrela que chegou hoje. A gente vai falar sobre tendências do RH. E além disso, a gente trouxe para o nosso time, então, que a gente vai usar no Talks, na universidade, nos vídeos. O marketing está polvoroso, eu tirei ela de uma gravação para vir aqui fazer o Talks, por isso que atrasou, porque senão a gente já estava aqui fazendo. E quem é melhor para apresentar as tendências de 2022 do RH do que a nossa convidada, Priscila? É isso aí, João. Boa noite, Isabela. Boa noite, Leandro. Boa noite, João. Isabela. Vou mandar a bola pra ela, né? Pra ela se apresentar melhor do que eu apresentar pra ela. Depois dessa introdução, é uma responsabilidade que, assim, eu vou medir cada palavra que eu estiver falando. Boa noite, pessoal. Muito prazer estar aqui. Desde que eu cheguei, que não há muito tempo, mas desde que eu cheguei eu ouço falar muito bem do Talks. Sempre foi uma vontade estar aqui com vocês. Pra falar de um tema tão legal, que a gente tá tão ansioso aí pra viver 2022, né? Tantas boas novidades estão por vir. A gente quer virar esse 21 logo para poder aproveitar o que a gente tem aí pela frente em 22. Então, obrigado pela recepção. Tenho certeza que vai ser um papo legal. E principalmente, antes de a gente passar pro Leandro, o Leandro tá muito triste esse ano. Esse ano ele teve várias decepções. Inclusive, eu trouxe ela para poder fazer essa entrada, né? 2021 foi um ano muito legal pra gente. Mais um motivo pra gente estar com tudo dourado é que o nosso cliente, o Clube Atlético Mineiro, foi campeão esse ano, né? É verdade. E ainda será, né? Amanhã ainda tem outro. Não, a gente vai. E aí, Leandro, o que a gente fala agora? Um abraço pro Hulk que tá assistindo, abraço, Hulk. Já se escuta, leva, sai né, aqui. Priscila? É o que resta, né? Entendeu? A única coisa que eu discordo é o Falar seguinte. muita coisa, né? Porque o meu caso tá um pouco mais difícil. Não, Não, o Leandro tem moral ainda. deixa ele falar. O meu foi prata, né? Dourado. Eu só queria fazer uma Mas tá correção. Eu só queria fazer uma correção com relação à coloração do nosso microfone. O João falou que é para um ano dourado, não sei o que é um ano dourado sim, mas é para fechar com chave de ouro, porque Dona Bela está aí para fazer uma previsão para 2020. É o chorão? É, o sino dourado. Pessoal, seguinte. Vamos passar agora pra tendência 2022. Leandro, eu vi, antes da gente entrar no momento da Bela, que a gente vai segurar esse clímax, né, pro máximo, que tá tendo umas alterações na legislação, principalmente no ponto. E o ponto que é legal, porque tem um QR Code aqui, Belo, que é só você entrar que você vai conhecer o Tangerino. E, inclusive, já tá totalmente parametrizado pra quê, Leandro? Conta pra gente das mudanças. Então, a gente teve agora em novembro, né? Teve o decreto 854 de 2021 e teve a portaria 671, que traz assim, um compilado de artigos, um compilado de regras para poder regular essa parte trabalhista, né? Então, a parte de RH está sofrendo um bocado, vocês devem estar apertados aí. Mas tem um prazo aí, a portaria 671, ela dá um prazo, pelo menos para controle de jornada, dá um prazo até 10 de fevereiro de 2022 para se adaptar. A gente tem bastante regra aí nova para controle de ponto, de jornada, e é bom o pessoal ficar atento aí para poder se envolver nisso e não criar um problema, né? Um problema aí. Como é que vocês estão, assim, quando, não nessa parte específica, mas legislação nova, quando chega? A gente agora, em 2020, 2021, a gente tem umas medidas provisórias absurdas que vieram, não absurdas no contexto, deixar bem claro, tá, pessoal? Mas absurdas, assim, de mudar muita coisa muito rápido. Sim. E vocês terem que correr atrás disso. Como é que foi, Bela? Eu acho que é um desafio para RH qualquer mudança que chega, Leandro, para mudar estruturas. E essas foram algumas das que chegaram entre 20 e 21, principalmente por causa da pandemia e por causa de todas as adaptações que a gente precisou fazer. E eu acho que casa muito com o nosso tema, né, com as tendências para 2022. Porque enquanto você foi falando, a primeira coisa que eu pensei foi comunicação interna. Porque buscar o conhecimento a gente busca. A gente que é RH, a gente está acostumado com isso, com DP e tal. A gente tem que se adaptar sempre, a gente tem que aprender, a gente busca as nossas fontes. Mas comunicar isso para o time é muito difícil, ainda mais remotamente. E aí a gente já entra em uma das primeiras tendências para 2022, que vai ser esse cuidado com a comunicação interna como um todo, assim, no geral. E fazer comunicação interna bem feita é um mega desafio.
um mega desafio, porque você tá falando de escolher o canal certo, você tá falando de saber o timing, de comunicar as coisas do jeito certo, do formato certo, você tá falando de entender a linguagem do seu público. Aqui no Tangerino a gente tem o nosso e-mail de sexta-feira, né, que as pessoas... Não, você vai fazer um decreto pra gente, não vai? O e-mail de sexta-feira é sensacional. É sensacional. Pois é. E aí, assim, esse e-mail de sexta-feira, por exemplo, pra explicar um pouquinho pro pessoal, a gente manda todo finalzinho de sexta um e-mail mais engraçado, mais descontraído, com alguns memes, algumas coisas que aconteceram ao longo da semana, que não tem nada a ver com o trabalho, mas que a gente pode acrescentar alguma coisa. Esse último, por exemplo, a gente colocou um forms que a gente precisava que os colaboradores respondessem para ajudar a gente na nossa live de final de ano. Então, eu consigo ganhar a atenção do meu colaborador que eu não ganharia se eu simplesmente estivesse enviando um e-mail. Por favor, respondam o formulário sobre papapá. Então, essas estratégias são muito importantes para 2022, principalmente com relação a essas mudanças. Se a gente precisar de mudar comportamento dos nossos colaboradores, a gente tem que parar e traçar estratégias muito bem pensadas. Você está falando de um time espalhado o Brasil afora. E aí é mais complexo mesmo. Uma coisa assim que eu acho, por exemplo, você dá aula online, inclusive um abraço pra minha última turma, que todo mundo ligava a câmera e eu até ficava me mostrando no grupo dos professores. Pois é, todo mundo ligou a câmera, o meu e tal. Um que eu sinto, a principal dificuldade da câmera não é muitas vezes nem o envolvimento, porque o som você escuta, até quando a pessoa tá te olhando, você sabe se ela tá ali ou se ela não tá. Sim. Mas era uma questão também de até onde você pode ir, porque você precisa sentir aquele pessoal. Então, às vezes você fala uma coisa que alguém pode ter interpretado de forma errada, nada de besteira, mas tipo assim, um conceito, algo assim. Com a câmera aberta, você vê se ele entendeu ou não. Mas você teve dúvida, né? Ou se ela tá confortável com o tipo de áudio, tipo, você fazer várias dinâmicas. Você tem que saber se o pessoal tá confortável, porque então, tipo assim, eu acho que a câmera é boa pra você sentir, assim, mesmo assim. E eu queria te fazer uma pergunta, você até falou antes que eu já ia comentar, mas é muita reunião, sabe? Tipo assim, o que você acha dessas empresas que tem um dia que não tem reunião? Você acha que isso é uma coisa boa ou ruim? Eu acho que essa é uma prática que pode ser saudável. É claro que essas práticas elas têm que ser adaptáveis, né? Assim, a cada realidade de cada organização. Cada empresa é realidade. Exato. Não adianta assim, uma empresa grande, multinacional faz isso, então vamos puxar isso e vamos fazer isso aqui também. Não, às vezes no Tangerino não vai funcionar. A gente vai se adaptar de outra forma. Mas tem uma grande tendência também para 2022, que é a gamificação. Beleza. Isso vai vir muito forte, muito forte. Boa. Processo de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de liderança. Tudo isso a gente vai envolver gamificação, porque é uma forma de ganhar a atenção dessas pessoas. Então, na hora que eu tô falando, vamos fazer aqui um teste e a gente vai trazer várias perguntas e quem ganhar vai ganhar o prêmio tal. E essas perguntas são sobre um treinamento que a gente acabou de dar. Você ganha a atenção daquelas pessoas. Um dos grandes males aí que a gente pode falar do home office é essa coisa de tô fazendo uma coisa aqui, mas tô fazendo outra, tô exausta ao mesmo tempo porque eu tô em casa tem 25 dias e tem uma pandemia e tem um monte de estresse. Na hora que você traz uma gamificação, você ganha atenção naquela pessoa. A competitividade, ela muda muito, né? O foco de cada um dos colaboradores. Então, a gamificação vem muito forte. Ela é uma arma boa da gente usar, João. É legal demais. Até em onboard, né? Até um funcionário novo, você faz um onboard dele gamificado, ele vai falar, poxa, que empresa legal, vou ficar. E a recompensa nem precisa ser financeira. Pode ser apenas um reconhecimento, gente. O prêmio Tamo Gerindo. Misericórdia. Bela, ele tenta emplacar isso já tem uns 3 anos. Então fica tranquilo. Que bom que eu catei, né? Mas assim, falando de gamificação, existem realidades para empresas que não, e para outras não tem jeito. A gamificação normalmente eu acho legal, porque meio que premia o melhor. Tem uma meritocracia aí, né? Igual, por exemplo, às vezes uma PLR que todo mundo ganha ou ninguém ganha, sabe? Assim. Mas existem também um grau de maturação para a empresa poder emplacar uma gamificação, não tipo assim, de realmente aquela competitividade virar um conflito. Eu sou um cara que adora competição e conflitos, mas assim, como é que chega nesse meio termo para você saber se você consegue, se você não consegue? Então, quer dizer, você vai criar, trouxe uma solução, gamificação para o nosso próximo teste, você rompe a empresa, entendeu? Sim, eu acho que um grande segredo, e aí que é onde a gente, profissional de RH, entra muito fortemente, é conhecer o nosso público. Aqui no Tangerino, fazer gamificação ia funcionar muito, mas muito mesmo. Se você tem um público que tem um outro tipo de comportamento, que não é um comportamento mais voltado para competição, que não é um comportamento que vai aderir a essa técnica, a essa prática, então realmente não faz sentido. Mas trazer estímulos diferentes, inovadores para o dia a dia dos seus colaboradores, que conversem com a realidade deles, com o comportamento deles, isso é muito importante agora. Principalmente para 2022, um ano em que a gente vai ter certeza absoluta que uma parte do time vai estar em casa, uma parte do time vai estar no escritório. Tem as pessoas que gostam de vir, tem aquelas que, além de não gostarem, não podem, né? Foram
contratadas em home office vão permanecer assim. Então, existe gente que não pode vir? existem, né, assim, as pessoas que, por exemplo... eu não tô falando tanto, não, tô falando assim em geral, assim. Existem, do ponto de vista técnico, né, eu contratei um cargo muito específico que é difícil de se achar em Belo Horizonte, um analista de CRM, e ele está em Goiânia. Ele não pode se deslocar pra cá, então tudo bem. Não, isso sim, eu entendi, tipo assim, aí você contrata um cara de Belo Horizonte e fala assim, pô, você é home office, irmão, some, entendeu? Não, você pode botar a vaga você pode home adotar, office, você pode adotar essa prática. A partir de hoje, todo mundo home office, fim. E aí ninguém vem mesmo. Mas é muito importante entender. Eu concordo com você. A gamificação nem sempre ela vai caber. Mas quando a gente está falando de startup e tecnologia, muito provavelmente ela caberá. Porque a gente está falando de um público mais jovem, não necessariamente de idade, mas de mentalidade. Um público que gosta desse dinamismo, dessa coisa um pouco de informalidade, né? Quando você fala de um jogo, você está falando de uma coisa mais informal, muitas vezes. Então, tende a dar muito certo. Mas conheça seu público e entenda o que realmente vai fazer sentido ali. E aí, você quer falar, Pri? É que, aproveitando o gancho, porque como é que você consegue sentir isso? Por meio de pesquisa dentro da empresa, sentar com cada gestor, sentar com o pessoal, enfim. Até para complementar, pesquisa, porque antes a gente tinha pesquisa ao vivo, né? Você entregava um formulário, o cara te entregava. Sim. Você percebe que teve mais confiabilidade no home office das pesquisas do que no presencial? Eu acredito que a questão não seja nem confiabilidade, assim. Eu acho que as pessoas, elas se sentem um pouco mais tranquilas de responder isso de forma remota, e há algum tempo eu já uso as pesquisas que são online, mesmo quando não existia pandemia, né? Mandava por e-mail e por aí vai. Mas eu acho que, assim, esse processo de entender, como o Leandro perguntou, o nível, né, o termômetro ali de cada uma das pessoas, voltando na questão do RH ser estratégico, o RH ele só é estratégico quando ele é alinhado com as lideranças. Então eu preciso muito conversar com as lideranças o tempo inteiro, assim, eu só vou... Por isso que surgiu o papel do business partner, né, dentro do RH, que é esse parceiro do negócio, tá dentro do RH, mas que conversa diretamente com as lideranças, atende cada uma das lideranças. Quando eu tô alinhada com as lideranças, eu consigo saber deles o termômetro do time deles. Porque isso, falando pessoalmente agora como pessoa que ama estar convivendo com outros seres humanos, esse foi das maiores perdas da pandemia. Você não poder ver alguém no corredor e perceber que aquela pessoa não tá legal, ou ver que um time não tá bacana, ou ver uma atitude de uma liderança que também não foi bacana, isso é uma perda muito grande. Pra gente que é RH é uma perda muito grande. Então a gente resolve isso tendo esse alinhamento forte ali, diário, cotidiano com as lideranças, pra eles passarem pra gente como tá cada um dos times, e a gente consegue agir. Ô, Isabelle, é um desafio pro RH desenvolver a liderança, assim, em home office? Muito grande. Se não for o maior, Priscila, é um dos. Porque quando a gente está falando de desenvolvimento de liderança, a gente está falando do principal tipo de desenvolvimento que vai impactar de forma macro a organização. Quando eu estou falando de desenvolvimento individual, é claro que aquilo vai impactar, é a nossa operação, é a maioria do quadro, né, de pessoal que a gente tem, são as pessoas que estão na operação, mas quando eu estou falando de liderança, eu estou falando de impacto. Liderança é exemplo, liderança é espelho. Quando eu direciono o meu tempo e as minhas estratégias para desenvolver liderança, eu ganho, assim, quilômetros de vantagem, porque eu estou trazendo uma pessoa, desenvolvendo essa pessoa e tendo a certeza de que ela vai multiplicar isso pros liderados dela. E aí, remoto fica mais complexo, realmente, assim. Aí você tem que fazer reuniões e desenvolver um plano de desenvolvimento muito específico. Quando você tá ao vivo, você consegue fazer dinâmicas, você consegue promover ali um bate-papo. Obviamente, você consegue fazer isso tudo online, mas o ao vivo, ele te traz insights ali na hora que você ouve outra pessoa falando e aí você vê. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Realmente é um desafio muito grande. Desenvolvimento de liderança sempre é um desafio. No remoto, no híbrido, permanecerá sendo um dos maiores aí. Agora a gente tem um dado muito legal até. Ela é a menina dos dados. Sei bem. E eu falo isso todas as vezes. Eu tenho até um pouco de medo dos dados, mas vamos lá. Eu tenho orgulho dela, porque você pega os marmanjos, não tem um dado, um antiprograma, não tem uma estatística. Hoje eu trouxe 2 dados. Um, na verdade, veio do Leandro. Já que a gente tá. Nossa, esse foi um tapa de luva maravilhoso. Foi um tapa de luvas mesmo, ó. Te defendi. Pode fazer um Pix. Boa. Agora eu só tô nessa onda do Pix, Leandro, não tem jeito. Mas fazer um Pix é ótimo. estou adaptada agora, perfeito, né, em questão do home office.
Falando de home office, 62% das empresas planejam voltar ao presencial. Porém, 78% dos profissionais trocariam de emprego porque não vai ficar híbrido mais ou 100% home office. Tem gente que prefere, né? 100% home office. E aí, como que o RH entra nisso? Se as empresas voltarem, o cara não está satisfeito, não quer ir para o escritório, quer continuar home office? Eu acho que vai muito da estratégia da organização. Tem grandes empresas no Vale do Silício que já adotaram essa regra de vamos voltar. Google, Facebook, em alguns momentos já fizeram isso. Já voltaram também, mas já fizeram isso. Tem uma empresa aqui de BH, eu conheço a fundadora de perto e ela falou, anota o que eu tô te falando. As organizações vão futuramente precisar de voltar com presencial, as pessoas vão pedir isso. E aí entra numa conversa que a gente estava tendo aqui antes da gravação sobre comportamento. Nosso país é um país que culturalmente gosta de estar junto, né? As pessoas do Brasil, a cultura brasileira é uma cultura de festejar, de congregar, de estar todo mundo ali junto, reunido, conversando. Então, pensando para o Brasil, pensando para a nossa realidade, eu acho sim que a gente vai chegar num momento em que não vai ser mais saudável ficar 100% remoto, pensando no nível comportamental da população. É claro que se você pensar assim, a gente é uma empresa especificamente de TI, a maioria dos nossos colaboradores tem um estilo de comportamento mais introvertido, mais focado, de mais detalhe, de mais análise, eles não se importam e esse não é um valor. Então, realmente faz sentido estrategicamente falando que a sua empresa fique 100% remoto. Agora não, a nossa empresa, ela trabalha com eventos e agora os eventos estão voltando, o nosso público interno, ele é todo mais comunicativo, não tem a menor condição da gente continuar deixando essas pessoas em casa. Então eu acho que sim, é um movimento que vai acontecer, as empresas elas vão ter que dançar essa música aí do vamos voltar pro presencial, vamos deixar um pessoal de home office. Acho que vai ser difícil aqui no Brasil a gente bater um martelo. Lá no exterior é mais fácil. Europa, Estados Unidos, as pessoas são muito mais metódicas do que o nosso público, que é bem dinâmico. Vai ter que flexibilizar, né? Senão o turnover lá em cima. O pessoal vai sair, não quer. Exato. E ninguém quer rotatividade alta, né? Quando você falou esses dados, ele falou assim, 62% das empresas querem voltar ao presencial, eu pensei, por quê? Produtividade. Mas não tá entregando? Depende. Nem sempre todo mundo tá entregando. E aí é o que a gente tava falando agora há pouco. Tem muita gente que gosta de ver fazendo. Eu quero ver se você tá sentado no seu posto de trabalho, trabalhando. Quando você tá em casa, eu não sei se você realmente tá entregando. Então eu gosto quando você vem, que aí eu consigo ver. E quando mensura... Exatamente. O que essa pessoa tá fazendo? Tá dormindo. Ou você poderia entregar mais. Porque se em casa você tá entregando o que eu já te dou... Eu tive até uma conversa recentemente com uma pessoa, ele falou comigo sobre um caso de uma pessoa que estava trabalhando, e ele falou, olha, é impossível você a pessoa receber uma proposta de outra empresa e levou pro chefe dele, um amigo meu. Ele falou assim, o que eu faço? Ele manda pro seu chefe, você quer um aumento, você pede pra ele, vai pedir pra mim. Aí ele foi lá, conversou, recebeu a proposta tal, vou receber isso. Ele recebeu o feedback assim, olha, eu não posso te pagar mais pra você continuar fazendo a mesma coisa. E aí ele respondeu, com educação, obviamente, ele falou assim, não, eu acho que a pergunta tem que ser invertida. Eu acho que eu estou recebendo menos do que o mercado paga para essa função. Então, às vezes, eu acho que o home office pode ser um termômetro para isso. Sim. Exatamente, tipo assim, o cara em casa faz tudo e dentro lá ele não faz. Ou a métrica tá baixa, ou questão de produtividade. E aí eu te pergunto novamente, quando a gente fala do Brasil, que o pessoal é mais caloroso, que gosta de encontrar, e a Europa é mais fria, né, etc. Eu tenho a sensação que a nossa mão de obra, ela é boa e barata, porque a nossa moeda tá lá embaixo. Então, cara, lá dos Estados Unidos, do Canadá, da França, vem aqui, pega um cara top, tira do euro dele lá 6 vezes menos, e esse cara trabalha de home office. Sim. Você não acha que essas pessoas que querem manter em home office, eles vão acabar migrando muitas vezes para uma vaga global ou algo que ela não esperava? Assim, tirando questão de inglês, então, você acha que isso não é um caminho natural? Tipo assim, aqui vão ficar, as empresas que voltam vão ser os brasileiros, e o pessoal vai ser o que foi jogar lá fora, foi fazer a independência financeira? Eu não sei se é um caminho natural, João, mas eu acho que é uma possibilidade muito atrativa, porque é o que você falou,
digital, a gente está falando de um recurso financeiro e de todas as outras formas que a gente não consegue fornecer. Isso a gente vê, infelizmente, muito dentro dos departamentos de tecnologia, né? O terror do RH é fazer recrutamento e seleção de TI, né? É contratar desenvolvedor. Porque além de ser muito difícil do ponto de vista de a demanda é muito alta, né? E o que a gente tem é uma quantidade mais reduzida, né? É muito difícil de negociar. São pessoas que recebem muitas ofertas o tempo inteiro e isso prejudica muito a estabilidade delas dentro das organizações. Então, na hora que chega uma Amazon e coloca 100 mil euros na sua mão no primeiro ano para você trabalhar lá, você vai tranquilamente. E aí não há cultura e alinhamento que consiga segurar. E eu sou muito defensora de que, de fato, cultura e alinhamento cultural, né, olhando por esse ponto de vista, seguram muitos colaboradores. Eu acho realmente que talvez seja um dos principais fatores. Mas quando a gente está falando disso, né, dessa nova entrada no nosso mercado, que eles estão entrando mesmo, estão vindo procurar os nossos colaboradores, os nossos funcionários aqui, do ponto de vista Brasil, não precisa nem ser BH, que é um polo de tecnologia, mas do ponto de vista Brasil, é muito difícil, vai ser muito difícil. E aí é aquela coisa, aí volta aquela história que a gente RH sempre escuta. Qual que é o meu plano de carreira? Como é que eu vou fazer para crescer aqui dentro? Eu não tô vendo para onde eu posso ir. Aí vem, você realmente tem uma cultura forte, você tá trabalhando isso e um dos pontos também que é uma tendência para 2022 é trabalhar cultura e engajamento. Você precisa de saber, além de trabalhar, mensurar isso. Como se mensura, Cortes, como que se mensura o engajamento e da cultura? Excelente. A gente tem algumas pesquisas de praxe dentro do RH. Ele anotando. Obviamente. A famosa pesquisa de clima. Eu não sou tão fã da pesquisa de clima porque eu acho ela muito robusta para pegar uma coisa muito simples muitas vezes, mas eu sou muito fã do INPS, que é o NPS que a gente já conhece, que a gente geralmente, né, aplica para os clientes e tudo mais, mas o I aí, né, é um de employee, então a gente está falando de colaboradores. É muito legal aplicar esse tipo de pesquisa e essas pesquisas junto com a parte de dados, né, que é o que a gente chama de People Analytics, são duas coisas também que vão vir muito fortes em 2022. Eu preciso de mensurar o engajamento dos meus colaboradores. Eles estão em todos os estados brasileiros, então eu não posso mais contar com isso aqui no ao vivo, eu tenho que fazer isso de diversas formas diferentes. Então, o alinhamento com a liderança, essa aplicação dessas pesquisas, isso tudo ajuda muito nisso. E quando a gente está falando também de algumas ações que a gente faz de endomarketing e as pessoas respondem a elas, voltando ao e-mail de sexta-feira, isso me garante que os colaboradores estão engajados. Quando eu tenho um time inteiro que para falar sobre, você viu o que está escrito lá? O que saiu no seu? O que deu naquilo? Ali eu sei que meus colaboradores estão engajados. Exatamente. E é isso, assim. As pessoas acham que eu sentei lá e pum. Cada coisa daquela ali é milimetricamente pensada e criada com estratégia. Não tira minha emoção, não, que eu achava que você sentava e mandava em 10 minutos. Eu passo mal. E olha que assim, improvisar é uma coisa que eu faço. Não, vou explicar com mais detalhes, né? Pra quem não me conhece, pra quem não trabalha comigo. Não, eu vou ler agora triste o e-mail sexta-feira. Não. Vou chorar. Tipo, nossa, a Bela tá sofrendo, ela sofreu com Deus. isso. Não, o que acontece? Não, brincadeira, o e-mail é legal. Eu gosto de falar, de improvisar, isso jamais é um problema. Até agora, graças a Deus. Mas qual que é o ponto? Sexta passada, deu 3h30, 49 reuniões, um monte de entrega pra poder fazer. Uma colaboradora, 4 baias lá na frente, olhou pra trás e falou: Bela, cadê o e-mail de sexta-feira? Expectativa. E eu lá, pensando e falando: gente, eu preciso entregar esse negócio, porque eu tenho uma reunião com o Léo às 4. E se eu não entregar, que horas que eu vou entregar esse e-mail? Se eu entregar esse e-mail 5h30, já perdi a atenção da galera. Então eu já sei que eu tenho que entregar numa determinada faixa de horário e eu preciso correr atrás disso. Então agora eu já tô construindo um e-mail desde segunda. Eu já tenho coisa escrita pro e-mail de sexta-feira. E aí, mais uma vez, eu tô falando esse exemplo porque ele é um exemplo que não custa nada e é um exemplo que traz um mega engajamento do pessoal. E não precisa ser uma coisa, né? Provavelmente tem muitas empresas que não têm essa informalidade toda que a gente tem no Tangerino ouvindo a gente agora. Não precisa ser uma coisa necessariamente que tenha um quiz, que tenha uma piadinha, uma brincadeira. Você pode se comunicar com o seu público do jeito que geralmente você se comunica, passando a mensagem que você quer passar e pedindo deles um feedback, uma resposta. Mostrando que você tá ali, né? Exatamente, assim, exatamente. Exato. Não, eu acho, assim, já que você já falou isso, eu acho que a gente podia, a partir do ano que vem, 10 para 2022, vai surgindo assim, a gente podia no fim do ano trazer um material rico com todos os e-mails, para ir acompanhando, entendeu? Tipo assim, ó, no início a tendência era o quê? Carnaval, tal, e por aí vai. E falar em tendência, a gente tá vendo muita notícia de demissão em massa.
Não aqui, graças a Deus, de ninguém. Então eu gostaria de deixar isso bem claro. Aqui é contratação, é diferente. Inclusive temos vagas. Deixar claro pra nossa audiência. Exato. E vem conhecer a Bela, vem conhecer a Priscila, o Leandro. Eu venho pouco, pessoal, mas vem pra cá e tal. Simão tá aqui, né? Foi pro sucesso, O que acontece? Não esquece, Simão. Um abraço. Pô, o Simão, eu vou contar um caso dele, que a gente conversou hoje. Bela, eu tava vendo muita notícia do People Analytics de indicadores e tal. Então as demissões estão sendo via indicador. Não entregou, vai embora. Até eu brincava lá numa empresa que eu trabalhei. Não bateu o ponto, perdeu. É simples. Não aconteceu, não existiu. A gente viu aquelas de 300 pessoas que foram demitidas numa reunião de Zoom por produtividade, etc e tal. Eu queria a sua opinião sobre isso, assim, pessoal, o seu CPF, tipo assim, o que você acha sobre isso? E também eu queria a sua opinião sobre, assim, será que isso fere, por exemplo, o e-mail de sexta-feira? Deixa eu te dar um exemplo, você me mandou um e-mail lindo, falei, pô, que legal, tal. Demissão acontece, Sim. Faz parte da vida, mas aí de repente essa mesma pessoa manda pra mim, todo mundo junto, gente, tchau. Sim. Sabe, sem ser humanizado, sem nada. Como é que você vê isso? Eu acho que essa é a dor e a delícia de ser RH, João. Porque você é RH, você faz amizade, você cria laços dentro da empresa que você tá. E aí você pode chamar uma pessoa para uma reunião e falar você foi promovida, como você pode chamar e falar você foi demitida. E no outro dia essa pessoa seguirá tendo esse laço com você. Porque quem não é RH e não é líder direto dessa pessoa não vai passar por isso. Mas quem é RH vai, necessariamente vai. E aí como Bela, eu sempre tento pensar muito, eu gosto muito da área de negócios, eu tento pensar muito com a cabeça do negócio mesmo. Eu acho que infelizmente faz parte. Essas demissões que aconteceram, principalmente no início de 2020. O formato, né? O formato que elas aconteceram, é claro que tem como você antecipar muitas coisas. A gente fala sempre, demissão pega no susto, tá errado, né? Um funcionário que ele se surpreende muito quando ele foi demitido, tá errado. A gente estava falando de uma pandemia, a gente estava falando de empresas que trabalhavam com turismo e que simplesmente nenhum cliente mais ia continuar consumindo daquela empresa porque era turismo. Então, é óbvio que tem como humanizar sempre, e eu sou a favor de humanizar todos os processos que você conseguir, sem perder a efetividade deles, que eu acho que as pessoas confundem um pouco isso. Acho que elas levam o humanizar muito para o lado de perder a efetividade. Sou a favor de juntar essas duas coisas. Mas eu acredito que, infelizmente, alguns cenários tiveram que acontecer, assim. Hoje eu vejo esse cenário como um pouco distante. É claro que a gente está vendo aí uma terceira, quarta onda de pandemia que pode pegar a gente de surpresa de novo, pode fechar a fronteira, pode trazer vários empecilhos. Mas eu acho que uma coisa a pandemia ensinou pra gente, a dar esses feedbacks, a manter os colaboradores atualizados. Os próprios colaboradores já estão olhando muito mais pro negócio, né? Já estão vendo, tipo, putz, será que eu mudo pra essa empresa mesmo? Será que esse negócio aqui ele vai ficar estável? Ele vai continuar andando com as próprias pernas se mais uma onda vier? Como é que é esse produto? Como que é esse mercado? Então eu acho que tanto as próprias pessoas quanto quem faria essa demissão já estão mais conscientes de que isso pode acontecer. O choque eu acho que já passou. Aconteceu como tinha que acontecer, como dava para acontecer. Obviamente a gente viu maus exemplos no mercado, poderiam ter sido muito melhores, mas acho que dificilmente a gente sairia desse cenário de ter que cortar muita gente, fazer isso em massa. Infelizmente, foi realmente um momento muito duro. Semana passada, retrasada, não lembro, eu tava conversando com alguém e ele me contou que hoje a gente já tem um onboard, né, que a gente vai preparando durante, e também tem uma espécie de um onboard pré-demissão. Eu não sei qual é o nome disso. Quem falou foi nosso amigo Simão, que vai preparando a pessoa para demissão. Tipo um onboard. Não é um feedback. Tipo... mas tem um nome técnico para isso, chama Yellow Flag. Muitas empresas usam esse Yellow Flag e é um período de 3 meses. Assim, né? Chama Yellow Flag, algumas empresas tratam desse jeito, outras adaptam o nome. Quando você vê que uma pessoa ela não está performando bem ou não está com um comportamento adequado com o que você gostaria, você coloca ela num ciclo de desenvolvimento. Ela tem metas mensais para poder desenvolver. Você, como liderança, vai acompanhar essa pessoa, ela vai saber do desenvolvimento dela ao longo desses 3 meses, portanto, ela vai saber se o desligamento dela se aproxima ou não. Óbvio que a gente, como RH, como liderança, como empresa, todo o esforço que a gente faz é para reverter esse cenário, senão nem faria. Só simplesmente desligaria aquela pessoa. Mas tem o Yellow, e eu já trabalhei em um outro cenário em que a gente tinha Yellow e Red Flag. Então, você tem o Yellow, você fica ali 2 meses. Fica esperto. É a prova final. Trabalhando com a pessoa. O Red esse mês eu vai o racha. Esse mês a gente não
a gente já fez tudo, a gente já colocou todo o esforço que a gente podia de capital humano mesmo dentro do seu processo de desenvolvimento e agora a gente não consegue mais. E aí eu tô falando de um jeito mais direto, mas isso tudo é feito com muita humanização. É isso, assim. Você entende o cenário da pessoa, você sabe, você já acompanhou, e aí voltando na parte dos números. A gente, como RH, tem que olhar metas passadas, tem que olhar se teve sazonalidade para essa pessoa não ter batido as metas que ela bateu, porque dentro de CS tem muita sazonalidade, às vezes tem pico de churn, final do ano, início do ano, período de férias. Então isso tudo a gente tem que ter noção. Mas existe porque aí no final das contas, desses 3 meses, exemplo, a pessoa já sabe que aquele é um processo natural. Mas sempre são 3 meses? Eu sempre trabalhei com 3 meses e a maioria das empresas que eu conheço dentro de tecnologia trabalham com isso. Porque aí a gente tá falando tanto do onboarding, que é a rampagem dos 3 meses, e tanto desse offboarding. Offboard, esse é o nome. Que é... Eu falei! Falou aqui. Ninguém me ouve. eu não ouvi, Não, brincadeira, perdão. brincadeira. Ainda bem que você aí? falou. É que eu falei baixinho. Eu não ouvi. É que eu falei baixinho, discreto. E aí, no caso, é baseado, então, em feedbacks, aí tem uma recorrência, né? Então, por exemplo, toda semana a gente vai ver o que você fez, o que você deixou de fazer e ajudar aquela pessoa. Olha, você não fez isso, como que você pode fazer para a próxima semana? Exatamente. E uma coisa é importante, Priscila, tem que ser mensurável. Não adianta, eu preciso que você melhore o seu comportamento. Ok, como? O que vai me dizer que você melhorou o seu comportamento? Então, mais uma vez, números. Eu acho que eu nunca vou cansar de bater nessa tecla, porque o RH realmente precisa de se ligar muito a isso. Tem os feedbacks, por isso que é importante, a gente pega muito o pé de liderança, deu feedback, tá registrando, deixou claro pro colaborador, ele tem certeza disso. Isso precisa de ficar registrado, é importante, é registrado mesmo, tá, gente? Data, quando, os one-on-ones são muito importantes nesses momentos e tudo mais. E tem, obviamente, as metas. Então a gente cria novos KPIs, novos indicadores, novas métricas ali que vão ajudar nessa mensuração. E a própria pessoa, consegue acompanhar, a gente também, obviamente, acompanha, mas tem que ser mensurável. E não adianta só falar também, né? Você tem que dar uma ferramenta para ajudar aquela pessoa. Por exemplo, eu já tive um feedback, dei um feedback, na verdade, que era oratória pura. Falei, você precisa melhorar a sua oratória, mas não adianta só falar, né? Eu tive que ir atrás de um curso, a empresa ofereceu, eu falei, beleza, o curso é esse. E aí eu cobrei o certificado. Deu certo, viu, gente? Deu certo a estratégia e hoje a pessoa tá com a gente, enfim, né? Eu acho que Eu adorei o líder, o curso ele oratório. não... O curso oratório. É o João, viu? E eu acho que o líder, ele não pode desistir, né? Da pessoa no primeiro obstáculo. E eu já passei por isso. Eu sei, assim, tanto que é a pressão da empresa, e aí, cadê a pessoa? A pessoa é você, a pessoa você, a pessoa você. Você, né? Falei igual mineiro, não. E é isso, assim, eu acho que a gente não pode desistir, tem que ir atrás, olha, a ferramenta que eu te dou é essa, me entregue e tal, em tanto tempo, assim. Desculpa, 20 dias você me entrega o certificado. E isso é o esforço da empresa. E Yellow Flag também. Não adianta também. Junto com a liderança. Não adianta também o funcionário ficar em Yellow Flag o tempo todo, né? Exatamente. Opa, recuperou? Beleza. Aí descamba tudo de Eu novo. tô imaginando uma vez só, porque senão vai fazer todo ano tem um Yellow Flag. É importante É tipo criar esse recuperação. limite. É importante criar esse limite. Senão você tá Prova sempre final, ali, né? recuperação. Opa. Eternamente em Yellow Flag. Mas já vivi cenários assim. Eu já ia falar, tipo assim, você falou assim, não pode desistir, eu acho que pode. Eu acho, tipo assim, desculpa você falar dessa forma tão estúpida, assim, grosseira, mas assim, o cara não tá querendo tá ali. Você sabe quando o cara é um problema. E o cara sabe que ele tá sendo um problema. Não tem, o percentual é muito pequeno de gente que ai meu Deus, eu sou tão ruim. Não, você sabe, velho. Você não tá entregando. O seu coleguinha entrega o dobro que você. Você fala mal do coleguinha. Você não traz coisas boas. Sim. Você espanta bolinhos. Tipo assim, você pode ter uma das coisas, não todas. Bolinho. Então, tipo assim, ou espanta o Teams, né? Tipo assim, o cara tá numa reunião, os caras estão na outra. Tipo assim. Então, às vezes, chega uma hora que eu falo assim, irmão. Pois é, mas aí, pra chegar essa hora você tentou. Então você não desistiu. Tentar é tudo bem, mas... eu acho que até nesse cenário, João, nem entraria em Yellow Flag. É uma pessoa tão desalinhada culturalmente. Tem isso também. Que nem entraria em Yellow Flag. Um cenário legal de Yellow Flag foi um pouco do que a Pri trouxe. Eu tenho um colaborador, uma pessoa que eu sei que ela tá alinhada culturalmente com a minha organização, eu vejo um potencial nela, mas ela não tá indo. Então a gente vai identificar. E aí, uma coisa que enquanto o Leandro tava falando, eu pensei, o RH e a liderança, eles têm que ter muito claro o que eles estão buscando. Porque se eu não tenho um desenho legal para aquele cargo, se eu não sei exatamente as entregas que aquele cargo tem que fazer, e se a liderança também não sabe junto, como é que a gente vai levar isso para essa pessoa? Porque às vezes a própria pessoa tá perdida. Ela mesma tá se adaptando àquela atividade, àquele cargo, àquela função, ou mesmo passando por alguns períodos mais difíceis e tudo mais. Então, ter essa clareza é muito importante. E aí, tomar
tomar essa decisão, se a pessoa vale a pena de passar pelo processo de Yellow Flag ou não. Aí tem casos e casos. Eu acho que vai muito da liderança também, né? Eu, particularmente, eu prefiro tentar e falar assim, olha, eu tentei e não deu certo. Sim. Né? Do que eu simplesmente, não tá dando, tchau. Isso sim, eu tô falando assim, quando é repetidamente. É difícil também. Você fala, olha, aí a pessoa já tá completamente... Transparência. É, A já pessoa tá sabe, desalinhada. você sabe também. Sim. É isso. Assim, aí eu tava pensando aqui, e a gente falou muito de demissão, de contratação, nem tava muito no escopo, por isso que eu não gosto de script, não gosto de script, tá vendo? Também não, As coisas que, nossa, velho, ainda bem que você entrou pro estagiário. E a responsabilidade só aumenta. Seguinte, e pra ter um recrutamento e seleção assertivo para 2022, como é que a gente faz para isso andar bem? Porque a gente fica falando do custo da substituição, tipo assim, ó, tô aqui fazendo talks bonitinho, espero que esteja agradando, graças a Deus. Aí, falo, não, João, não deu, tchau, vamos colocar outra pessoa. O custo dessa minha substituição só vai acabar quando o cara estiver fazendo talks que nem eu. Então pode ser 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Então você não pode errar na hora de escolher. Como é que você faz, assim, tendência para esse recrutamento e seleção? Ferramentas, tecnologias, softwares, indicadores, previsibilidade. Quando a gente trabalha com dados do ponto de vista de qual foi a minha rotatividade de 2021, isso a gente tá fechando aqui agora no Tangerino, e aí quando eu pergunto qual foi, eu pergunto qual a faixa etária, se eram mais mulheres, se eram mais homens, se eram pessoas que estavam estudando, se eram pessoas que já tinham concluído o ensino médio, qual era a estrutura comportamental de cada uma dessas pessoas, há quanto tempo elas estavam na empresa, se elas foram pessoas que migraram muito de cargo, ou se elas foram pessoas que estavam já há 2, 3 anos no mesmo cargo. Todos esses dados, eles vão me ajudar a criar ali um cenário de previsibilidade para eu entender, opa, alerta vermelho, essa pessoa tem a idade tal, está no setor tal, ocupando o cargo tal há tanto tempo. Esse é o cenário ideal para rotatividade. Então eu vou atuar ali previamente para que isso não aconteça e não vou recrutar pessoas que tenham esse perfil que eu já identifiquei, que não são aderentes, que não permanecem, que não ficam. E aí voltando no que eu falei, assim, eu sou muito fã de criar estrutura técnica colada à estrutura comportamental. A gente vai trazer um par pro Leandro. Beleza, o que o Leandro faz? Mínimos detalhes. E aí nessa hora tem que baixar, assim, o detalhismo em pessoa. E muitas pessoas não são tão detalhistas, então coloca alguém pra fazer essa tarefa pra você. Porque essa não pode sair mal feita. Mínimos detalhes, atrela cada um desses detalhes às competências. Criamos 2 estruturas ali. Eu sei onde eu vou buscar, eu sei o que eu vou buscar. E mais uma vez, conheça o seu público. Eu não vou buscar uma pessoa pra trabalhar no Tangerino num lugar que seja extremamente formal. Numa empresa que seja extremamente formal. Essa pessoa vai sofrer aqui dentro. Porque nós não somos formais. A nossa cultura não é assim. Nós somos uma empresa dinâmica, de pessoas mais informais. Então, saber aonde você vai procurar é muito importante. Saber exatamente o que você está procurando. E aí, a gente aqui no Tangerino contando mais uma curiosidade aí pro pessoal, até pra eles virem trabalhar com a gente, né? Mas tem que ser bom, irmão. Entendeu? O nosso RH aqui é um RH dinâmico. E eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu não gosto de sentar sempre em um determinado lugar. Eu gosto de sentar no meio dos times. Então, a gente sentou no meio do marketing. Agora a gente tá um pouquinho mais pra trás. A gente tá caminhando. Daqui a pouco a gente chega no CS. De lá a gente vai sentar lá na ponta com o comercial. Porque é assim que você entende o seu time. É assim que você conhece a galera que tá trabalhando com você. Se eu tô recrutando um analista de SEO pro marketing, como que eu vou entender quem eu tô buscando, olhar para a pessoa que eu estou entrevistando e falar, putz, é essa pessoa, se eu não sei quais são os desafios na prática de um analista de SEO, se eu nunca vi um analista de SEO trabalhando do meu lado. Então, isso não custa nada. Mais uma dica de graça aí, literalmente que é de graça para a galera fazer. Sentem próximos da operação na qual você recruta, que você trabalha, que você atende, e você pode recrutar para todos, vai migrando. Isso é importante, conhecer quem você vai buscar, porque para muitas empresas a oferta é o que não falta. Muitas empresas têm um employer branding legal, tem muita gente se candidatando, mas você tem que saber identificar a pessoa que você está procurando na hora certa. Então, construir essas estruturas e entender mesmo do dia a dia, dos problemas, dos desafios daquele cargo é importante para você mirar direitinho. E você está criando um plano de cargos e salários, sua empresa tem uma expertise para você. Eu, quando trabalhava na construção civil, teve uma época que eu tinha que fazer uma reestruturação não era de cargo, era econômica. A gente precisava entregar mais pagando menos. Então eu tinha lá 3 tipos de caldeireiro, 1, 2 e 3. Qual era a diferença dos 3? Ninguém sabia. Então a gente chamava todo mundo, e era salário, era júnior, pleno e sênior. Então eu chamei um por um, falei assim, velho, o que você faz?
Aí ele, eu faço isso, fui anotando. Aí eu vi que um caldeiro 2 fazia o que o 1 fazia, o que o 1 fazia do 3. E é bom que eu pegava muito também, falei assim, não, e fulano faz nada, tal. Se 10 falasse, eu vou, fulano não faz nada, tal, tipo assim. E aí, por isso que eu acho que é uma dica também, que eu acho que dá, o negócio tá na operação, não adianta. Você pode ter o diploma que você quiser, isso não é querer falar, o João... Não. Se você não entender o negócio, a operação, como funciona, esquece como RH, como jurídico que não vai saber, como você que vai treinar o cara pra fazer, porque não adianta. Sim. E às vezes eu sinto que as pessoas preocupam-se muito em certificados, é bom, você tem que ter, é óbvio que você tem que ter. Trabalho na PUC, fala que você não precisa de certificado, então você precisa ter. Mas aquele momento que você entra em contato com as pessoas e descobre como é que funciona, você tá ganhando na frente de milhões, porque, mas não tem como mensurar isso, tem, porque o mercado vê, que se você entrar pra uma oportunidade, você vai falar um jargão que o cara escutou. É isso, você vai saber aquelas nomenclaturas, né? Você vai saber. Eu acho que tem uma coisa que eu levo pra vida, assim, a simplicidade, ela é a chave de tudo que você for fazer na sua vida. Existem muitas metodologias, são muito válidas, muitos cursos, muitas qualificações, é óbvio que a gente tem que correr atrás de todas elas. Mas se a gente não souber aplicar essas metodologias, todo esse conhecimento de um jeito simples, você não tem efetividade naquilo ali. E a operação, ela é fascinante. Fascinante. Você vê a roda girando, é incrível. Então, quando o RH ele se liga nisso, ele fala, poxa, é aí que tá a minha mina de ouro, é agora que eu vou entender como que todas as coisas funcionam, por que uma área tem conflito com a outra, por que essa aqui tá saindo muito bem, por que essa vaga eu sempre demoro muito mais para preencher, por que essa aqui tem uma rotatividade tão alta, esse cargo especificamente. Então, eu voto muito nisso, assim, se fosse para deixar um conselho, uma boa prática e já falar aí pro pessoal, ajam com simplicidade. A gente tá falando de um cenário muito complexo, a gente tá falando de 2021, 2022, de uma herança, de uma pandemia, de pessoas que estão ainda estressadas, que estão ainda se adaptando em muitas coisas. A simplicidade, ela é uma arma muito boa nesse momento, assim, ela é uma jogada muito boa. E conheçam a operação. Nada melhor do que conhecer a operação da gente. Eu ia até aproveitar esse gancho que você falou da questão da pandemia, porque a saúde mental do trabalhador está muito afetada, né? Não é só trabalhar de casa. Sim. É você, no começo, trabalhar de casa, não poder sair, se preocupar para ir no mercado, se preocupar se você está doente, se você vai para o hospital ou não. Então, como é que fica para 2022 essa questão da saúde mental do trabalhador? Lógico que vocês sempre trabalham isso, sim, mas você vê se vai ter algum foco diferente, se vai ter uma ênfase maior? Eu acho, Leandro, que 2020, 2021 ensinou muito pra gente o que de fato é saúde mental. Antes a gente trabalhava o clima, né? A gente trabalhava o bem-estar de um jeito muito geral, a gente trabalhava a motivação, o engajamento, mas saúde mental é uma outra, isso é um buraco muito mais embaixo, é uma coisa muito mais complexa, muito mais delicada e que por isso merece muito mais atenção e direcionamento do RH. Muitos benefícios e muitas empresas e práticas surgiram ao longo desse tempo para que a gente trabalhasse a saúde mental dos colaboradores. O que o João falou sobre dar metade de um dia ali sem reunião, né? Um dia inteiro sem reunião e por aí vai, isso é uma prática que já ajuda bastante nesse lado de saúde mental. Mas acho que muito além disso, mais uma vez falando como psicóloga, capacitar as lideranças que vão ser as pessoas que vão lidar ali de cara diariamente com pessoas que não estão com a saúde mental estável, que estão passando por sofrimento mental, isso é fundamental. Explicar esse conceito, explicar para as pessoas quais são os estresses mentais que a gente está passando com maior frequência, a depressão, a ansiedade, o burnout, tudo isso é muito importante porque não é um conhecimento de senso comum, né? Saber o que é isso, como lidar com isso, não é. E você está falando de emoção humana, você está falando de instabilidade. Quando uma pessoa chega para você com uma crise de pânico, de ansiedade, o que você vai fazer? Isso é muito importante da gente falar para as lideranças, da gente falar não só para as lideranças, mas para o próprio quadro de colaboradores mesmo, para o time como um todo, porque você tem que se reconhecer também, né? A gente está falando de autoconhecimento quando a gente fala isso. Eu tenho que saber quando eu não estou bem, quando o meu corpo não está dando sinais de que está bem. Então, de fato, a saúde mental ela vem para se consolidar, eu acho, em 2022. Para a gente entender que ela tem que ser uma prática recorrente do nosso dia a dia. A gente tem que colocar dentro da cultura das organizações práticas que prezem e que nutram, né, de uma certa forma, a saúde mental dos colaboradores. Eu vou deixar, mas só para finalizar esse assunto, uma coisa que eu vi um conhecido comentou comigo de uma empresa que ele passou, que estavam conversando muito sobre Setembro Amarelo, essas coisas assim.
A gente até trouxe a menina aqui da Localiza que falou dos pontos que isso cria uma glamorização, traz coisas negativas e tal. E eu lembro que eles me passaram um número que você poderia ser você poderia fazer um trabalho voluntário ajudando essas pessoas, ouvindo, conversando. Sim. Mas eu posso ter uma opinião muito ignorante. Então, eu até queria perguntar pra você como psicólogo. Eu acho isso uma loucura. Porque você pega, por exemplo, uma pessoa que não tá preparada pra ajudar uma outra pessoa e essa pessoa também pode se contaminar. Tipo assim, não um Covid, uma lepra, mas tipo assim... Pô, o cara tá... Você sente os problemas da pessoa. O que eu ia falar era isso também, puxando o gancho, porque a gente fala muito da liderança ajudar o funcionário, a liderança tá ali com ele, dá a mão, poxa, vou te ouvir, vou te ajudar. Mas e aí, quem ajuda a liderança? Então é o RH. É o RH. E aí, quem ajuda o RH, que fica aí no ar a pergunta. Brincadeira, mas quem ajuda o RH é a liderança da empresa. Mas é uma responsabilidade de fato muito grande. Existe um serviço disso. Existe uma empresa que comercializa um software X e que também tem esse canal de 0800 para que você possa ligar e quando não estiver legal. Só que são todos profissionais da psicologia. Todos. Então, eu também acho uma loucura se não for um profissional da psicologia e ou da psiquiatria. Mas, fora isso, não faz o menor sentido. Quando a gente tá falando dessa gama de profissionais, faz total sentido. Eu tô preparada, eu estudei para aquilo e tal. Inclusive, é muito legal, porque nesses momentos em que você reconhece que não tá bem, que tá passando por algum episódio ali de crise, é muito importante lidar com essa crise e acabar com ela ali naquele momento. E aí, fechando um pouco a pergunta da Priscila, realmente pesa pro RH a responsabilidade de ter que capacitar a liderança. Mas é isso, esse é o nosso trabalho, assim. E mais uma vez, é assim que a gente tem um dos nossos maiores ganhos. Macro. Se eu capacito as minhas lideranças, eu garanto que elas vão capacitar também as pessoas que estão junto com elas, e aí eu tenho capilaridade, assim, eu ganho a empresa como um todo. Então, é isso, é o objetivo. Geralmente, o RH é composto por psicólogos, né? Mas nem sempre. Então, tem esse detalhe também, né? Isso tem uma grande briga com o DP, que é mais de administrador. Sim. Então, o cara chega lá com um número e fala assim, não, mas fulano, no passado, não, mas tem que olhar o lado, tava, não, irmão, ele não tá errado, ele tá faltando, tal. Então, tem essa rixa. Eu adoro psicólogo hoje em dia, mas na época que eu trabalhava no DP, eu falava assim, gente, esses caras vêm cá, atrapalham, benefício, vocês vão pagar o benefício, sabe? Assim. Eu acho que a gente já superou esse tempo, graças a Deus, já superamos, passamos. Uma própria prova disso é que você entrou já falando, não é a gente não, viu, pessoal, a gente tá trabalhando junto há 2 meses. Eu conheço mais sua mãe do que você, que eu fiz o mestrado com ela. Mas assim, eu lembro que tinha, quando eu conto isso sempre porque eu fiz uma pós nessa área de gestão de pessoas e na minha sala eram 23 pessoas, ou 20, sei lá. 80% eram psicólogos, 10% não era nada, e eu e mais uns 3 era administrador, que fazia folha, fazia admissão, rescisão. E eu lembro que toda a dinâmica que tinha era o pessoal falando, temos que dar mais benefícios, temos que fazer mais isso, temos que fazer mais aquilo. Eu falei, gente, mas não tem dinheiro. Eu tinha uma realidade que a empresa não tinha dinheiro, então eu passava, gente, isso é o mundo Bob. Total. Eu acho que agora a gente já evoluiu pra essa conversa, assim. É o que a gente estava conversando, né? Eu acho que o DP não sobrevive mais sem entender os desafios do RH e nem o RH sem entender os desafios de DP. Ponto. Na hora que essas duas partes se unem, a gente tem um combo praticamente infalível. Para a realidade da empresa, que tem que ter um entendimento do negócio, que foi o que a gente falou. Eu sempre trago esse caso. A gente tinha precisava de resolver um problema operacional de concretagem. O cara trouxe a solução, o grande lá, trouxe a solução pra gente, consultor, tal, bonitão. Não, tem que comprar 3 caminhões. Eu falei assim, sério. Então você veio aqui e falou que a gente precisa comprar 3 caminhões. A gente tá 3 meses sem pagar salário. Você acha que nós vamos conseguir comprar 3 caminhões? A gente quer um processo, uma troca, um novo fornecedor, um negócio, uma conversa. Então, tipo assim, esse alinhamento DP, RH e lideranças e a operação traz com a nossa realidade, que igual você que está assistindo e tal, não adianta você ver o que o Tangerino faz e a sua empresa não ter capacidade de cumprir. Sim. Às vezes, foi o que a Bela falou, o simples é a melhor das coisas. O simples efetivo, o cara sente confiante, o cara gosta do RH, que não resolve. Que não leva a lugar nenhum. Realmente. Vou puxar um assunto que a gente já falou, a Isabela estava falando pra gente que é legal o RH sentar com as equipes, né, diferentes. Mas isso aí a gente tá falando no presencial. Sim. Quando a gente fala de home office, então o desafio se torna maior, né? E aí, falando em home office, a gente vai aderir ao quê? Tecnologia. E tem muito RH que é um pouco quadrado, né, digamos assim, não aceita implantar o novo, é difícil, tem muita gente que fica relutando, enfim. E falando de tecnologia, vou trazer mais um dado,
que é o seguinte, teve uma pesquisa de 320 empresas, das quais 3,4% possuem um RH altamente tecnológico, enquanto 8,3% delas não possuem nenhuma tecnologia no RH e 42,2% são regulares. Então tem um pouquinho ali, mas nem tanto. Às vezes tem aquela papelada ainda, aquela burocracia, enfim. O que você acha disso? Eu acho que, mais uma vez, o simples ele ainda existe e ele ainda vale. Pega o telefone e liga pra pessoa. Manda um WhatsApp. Tem como a gente continuar conversando, tendo esse contato e se falando, mesmo sem um Google Meet, mesmo sem um Teams, mesmo sem um software de não sei o quê. Eu sou completamente contra complexificar as coisas e colocar nome bonito pra fingir que é alguma coisa legal que de fato não é e nem é eficaz. Então, putz, se tem 8% que não tem tecnologia nenhuma, essas pessoas têm um telefone com certeza absoluta. Elas não precisam ter um WhatsApp dentro do telefone delas, mas o telefone, o objeto, telefone fixo. O telefone, ele ainda telefone existe. Fixo. Ou ele conhece alguém que tem. Exato. E aí, por que eu tô falando assim? Ainda existem formas da gente se conectar, da gente conversar e da gente criar esses rituais. Quando você quer, você faz. Putz, eu preciso me aproximar das lideranças, então eu vou marcar uma vez a cada 15 dias uma reunião com a Priscila, eu vou ligar pra ela e a gente vai conversar pelo telefone. E assim caminhamos. Eu acho que muitas vezes a gente se cobra muito de ter que fazer tudo de um jeito muito grandioso e pegar todas as pontas que estão ali sobrando e tudo mais. E dentro de tecnologia a gente vê muito isso, né? Pipoca a tecnologia o tempo inteiro, a gente se cobra muito de ter que se adaptar e utilizar isso e tal. Mas o RH tradicional mesmo que tá ouvindo a gente, que não tem grana para comprar um software, que não consegue usar um Google Meet porque tá falando com chão de fábrica, a gente tá falando com indústria, a gente tá falando com uma operação que muitas vezes não vai ter a instrução de usar a tecnologia e tá tudo bem. A gente consegue fazer isso de outras formas. A gente ainda consegue falar. Nós somos seres sociais, né? Sentar pra conversar ainda funciona. Vamos resolver isso aqui, Vamos resolver isso aqui. Mesmo que pelo telefone. E criatividade então, também, né? A criatividade como você passou. Você passou aqui algumas situações, alguma que você já implementou no Tangerino, que você não gastou R$1. Exato. Entendeu? Você pensa, fala a linguagem do pessoal, vem com mais estratégias, consegue o engajamento das pessoas e você não gastou R$1 da empresa. Exatamente. Tem muita gente que sempre vincula isso, né? Não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Trabalhar em empresas de tecnologia que vende para RH, eu ouvi isso o tempo inteiro, né? Eu não tenho dinheiro. E eu, como RH, não falando sobre o Tangerino, mas eu sei que o orçamento para o RH não é o maior dos orçamentos. O comercial tem um orçamento gigante, o marketing tem um orçamento gigante. Porque é assim, porque a estratégia da empresa realmente é assim que a banda toca. Mas quando a gente está falando de simplicidade, de entender, de saber onde você está indo, você consegue ir sem gastar uma grana. As coisas fluem. Certo, Priscila? Certíssimo. Você trouxe mais alguma coisa? Respondido? Não trouxe mais dados, já foram. Tá bom, já, né? Tá ótimo, tá? Foi ótimo. Não, ela tem, ela que não quer render, ela tem, sabe? Não, tem. Seguinte, dona Isabela, muito obrigado. Eu fiquei muito... Foi uma realização de um sonho, te falei, né? Nossa senhora, e a responsabilidade sobe? Não, Isabela assina pra você a agenda. Assim, eu sou um cara... Se você quiser, ela assina, né? Não, eu como pessoa pública... A assinatura dela é bonita. Ela assina lá na agenda do Tangerino. É mesmo? Assina. A assinatura dela é a mais bonita que eu já vi. É mesmo? Aguarde, verás. Bacana. Fica aí o spoiler pra galera. Não, isso, fazem o seu decreto, velho. Não, tem que vir trabalhar no Tangerino pra conhecer. Exato, a assinatura da Isabela Furbino. Gente, fica o convite pra você. Ó, vou fazer a propaganda, então. Fica o convite pra você que tá assistindo a gente, não trabalha no Tangerino ainda, vem pra cá conhecer a assinatura da Isabela Furbino. É a assinatura mais bonita que eu já vi na minha vida. Gente, a vergonha também é uma coisa que você passa, Vou assinar a carta proposta pra você, né? Que você vai mandar ela lá. Então. Tomara que seja a carta proposta, né, Priscila? Que eu vá assinar. Lembre-se que a minha assinatura tem poder. E é o ônus e o bônus do RH. Assim como você promove, você demite. Retiro o que eu disse. Você tá elogiando a assinatura. Tá ótimo. Vou só reforçar tangerino.com.br/vagas. E tem o QR Code por aqui, velho. Você entra aí, você vai conseguir. Tá aqui, ó. A gente pode começar a fazer igual naquela emissora, né, de São Paulo, que do nada tá o programa e de repente, puf, Jequiti na sua cara. Vagas, põe um negócio assim. Mensagem subliminar, vagas do Girino. Eu quero fechar o ano com chave de ouro, mostrando como que as coisas se inverteram. Ele não falou o nome do canal, mas falou da marca. Eu ia falar SBT, eu falei, agora já passou, né? Porque como é que eu ia jogar Jequiti e as pessoas não sabem? E eu senti orgulho de você, que agora eu posso falar o que a gente
quiser. Ele não falou de um jeito ruim, né? É, não. Estratégia de É uma estratégia inteligente, na Eu verdade. também acho, velho. Eles passam. Não, eu vi. Só pra finalizar, você gosta de futebol, eles mandaram um meme. É a final da Libertadores na Fox Sports e no SBT. Na Fox Sports tem aquela musiquinha quando faz o gol. Do SBT era a música da Telecena. O cara fazia o gol da Telecena. Pessoal, então eu queria agradecer. A gente fechou um ano de Tangerino Talks. A gente fechou com a nossa nova contratação para o ano de 2022. Querendo ou não, você sabe que eu vou te mandar o WhatsApp, né? Que é fácil entrar em contato, né? Você sabe, pô, vai ser o cara lá, vai estar. Então, cada vez mais, espero que você esteja presente em todos os nossos processos, todos os nossos projetos. Agradecer todo mundo que esteve aí com a gente. Ano que vem a gente volta com tudo, respeitando a questão quinzenal. Já temos 2 convidados enormes, inclusive do ramo esportivo. A gente vai trazer coisas mais amplas que você sempre quis pagar. Nosso sonho é responder como paga a folha do Hulk, mas a gente vai tentar de todos, né? Então a gente vai agradecer vocês que enxergaram, que viram a gente o ano inteiro. Foi um ano assim, até pra fazer o desabafo, você bota aquela música já que é editada, aquela música do Gugu, sabe? Que a gente terminar. O que acontece? Quando a gente começou, era só eu. Quando começaram os vídeos, eram só eu. Eu tava sozinho, fazia o RH em pauta. Depois eu trouxe o Simão e o Leandro meio que numa questão, pô, velho, eu gosto, vocês vão fazer um negócio junto e tal. Hoje já tem a Priscila, a gente já tem a Michelle que vem de vez em quando, já tem a Bela, já tem, ótimo. Ela nem falou, já falei, já tem a Bela e tal. Já tem. Então assim, eu fico muito satisfeito, que é uma coisa que a gente gosta e que eu acho que ajuda muita gente aí, porque, por exemplo, a gente tem algumas pessoas no grupo que eu vejo que eles conversam entre si, um ajuda o outro, e querendo ou não, até pros RHs que não tem tantas possibilidades, a gente dá uma luz, a gente tem os cortes, etc. Então eu queria agradecer todo mundo, agradecer o Simão. Pô, João, vou fechar, vou embora. Um abraço pro Simão, que é nosso queridão. E Golden Boy, você sabe isso, né? Golden Boy. Não. O apelido dele é Golden Boy. Menino de ouro, exato. E aí, pessoal, queria agradecer. Até ano que vem, um Feliz Natal, boas festas. Desejo tudo de bom pra todo mundo. É um desejo nosso, do Tangerino. Posso falar pela marca, né? De que eu desejo tudo de bom. Então fique feliz. Não perca o ponto. Continue gerindo da forma correta. Então vamos fazer o seguinte. O nosso vídeo vai estar à disposição do YouTube hoje. Então você já tá assistindo ele. Que o nosso editor que mora 2 cidades aqui vai chegar e vai subir o vídeo. A gente tá toda quinta-feira no Spotify. Nossa conversa vai toda pro Spotify. E voltamos no ano que vem. Somente no ano que vem, no dia, se eu não me engano, na primeira terça de janeiro já estamos ao ar. Dia 4 de janeiro. Dia 3. Estamos lá falando sobre benefícios flexíveis. Que foi aquele que eu comentei com a senhorita. Grande tema. Muito obrigado. Obrigada a você. Abraço, até a próxima. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal, do nosso sistema. E vem trabalhar aqui no Tangerino. Segue a gente no Instagram, no Segue LinkedIn. a gente em todos os lugares. O negócio é seguir e ganhar seguidores, né, Leandro? Leandro adora seguidores. Não, eu amo seguidores. O Leandro, de vez em quando, bota os negócios lá do jurídico. Ele vai começar a botar uns TikTok CLT, CCT. Ele vai começar a fazer os negócios. Até hoje eu tô aqui pra Sobra ver pra mim sempre, o Leandro né? gravar, não vi ainda. O quê? Ele gravar TikTok. É porque eu adoro o TikTok. Eu adoro gravar TikTok. Pessoal, muito obrigado. Pelo Tangerino. Até ano que vem. Muito obrigado, Bela. Obrigadíssima, gente. Até mais.